Milhões Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da segunda temporada de The Umbrella Academy, que estreou nesta sexta-feira, dia 31, e tá ainda mais empolgante. The Umbrella Academy conseguiu ficar melhor ainda. Se você ainda não assistiu, vai ver o vídeo sem spoilers que tem aqui no canal, o link tá aqui na descrição, porque esse vídeo aqui vão ter spoilers, que eu quero me abranger um pouquinho mais em situações específicas que eu não pude falar na minha análise sem spoilers. E claro, a gente ainda vai ter muito vídeo de The Umbrella Academy aqui no canal, a gente vai destrinchar essa série, como vocês sabem. Então, ó, se inscreve para não perder nenhum vídeo e, lógico, já deixa aí o seu gostei e comentem muito, gente. Quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você quer assistir os vídeos aqui e sempre te recomendo os vídeos do canal e de todos que vocês gostam. A segunda temporada acontece diretamente depois dos eventos do final da primeira temporada, em que eles viajam no tempo depois do apocalipse causado pela Vanya, e eles acabam parando nos anos 60, só que cada um acaba parando em um ano diferente e eles precisam se reencontrar para impedir o novo apocalipse que vai acontecer no dia 25 de novembro de 1963. A segunda temporada de The Umbrella Academy, ela é a junção do melhor que teve na primeira com a história dos quadrinhos. Eu acho que essa temporada é a que mais se aproxima dos quadrinhos. Lá na primeira tinha várias diferenças, inclusive eles usaram alguns eventos que aconteceram no segundo quadrinho Dallas para contar a história, mas eu acho que estruturalmente é bem similar, tanto na questão deles se reencontrarem nessa primeira parte da série, quanto depois deles tentando evitar o apocalipse. Mas eu acho que o que mais enriqueceu nessa segunda temporada é como que eles preencheram as lacunas das histórias. Na primeira temporada, a gente podia ver que até o momento deles se reencontrarem, a gente sabia mais em diálogos o que tinha acontecido na vida deles desde o momento que eles deixaram a Umbrella Academy, como por exemplo a situação da Allison com a filha dela. E já nessa segunda, a gente de fato vê o que aconteceu com eles até o momento deles se reencontrarem e evitarem o apocalipse. Inclusive tá aí uma diferença, eles evitam o apocalipse. E apesar de The Umbrella Academy saber trabalhar muito bem os seus personagens, o fato dessa segunda temporada ter esses arcos separados, eles acabam trabalhando melhor ainda esses personagens. Cada um tem o seu arco individual, que é extremamente importante para a história que é contada nessa temporada e também para o futuro da série. Eu sinto que essa segunda temporada, ela ainda é um pouco introdutória ao que vai ser Umbrella Academy, e ali no final a gente tem de fato a grande história, que é eles tentando voltar para casa. E ainda na separação dessas histórias, é muito interessante ver como tudo acaba se juntando, como tudo se encaixa. E eu sou uma pessoa que eu particularmente gosto muito de séries baseadas em fatos, e eu gostei muito como eles usaram fatos reais para contar a história da fantasia de Umbrella Academy. Tanto o acontecimento do assassinato do Kennedy ser o grande evento dessa temporada, como também as personalidades que estão envoltas dessa história, como o chefe do Luther, que é o Jack Ruby, e também o fato do Baby Pogo ser o macaco que foi enviado para o espaço. Isso é algo que aconteceu de fato na história dos Estados Unidos, em que o chimpanzé Han foi enviado para o espaço. Até mesmo Space Force fez uma referência a isso na série. E não só esses eventos reais, mas também o contexto da época, que trouxe as grandes discussões da série nessa temporada, como por exemplo a existência das leis de Jim Crow, que era uma lei que existia de fato no Texas, que é a lei de segregação que a gente vê na lanchonete, que só era permitida a entrada de brancos, e também a homofobia, como era visto como uma doença na época. Então a série, com essa roupagem dos anos 60, ela acaba trazendo discussões super relevantes e atuais, além de ser extremamente importante para o arco dos personagens. Além de toda a ambientação da série, porque eles recriaram Dallas para trazer esse contexto dos anos 60. Inclusive, a gente vê um aumento na qualidade de produção da série. A gente tem talvez menos efeitos especiais ou mais espalhados ao longo da série, mas ao mesmo tempo, quando eles eram utilizados na primeira temporada, a gente tem que ter em mente que a primeira temporada ela tem uma coloração mais escura. Então, alguns efeitos que não eram tão bem feitos assim, eles acabavam até passando despercebidos, e não tem problema nenhum. Isso acaba sendo meio que uma praticidade para você não demonstrar que você tem um baixo orçamento. Mas aqui, se a gente reparar, a gente tem uma série com uma fotografia muito mais colorida, com cores muito mais vívidas, e essa questão da coloração também está muito atrelada com a época, né, os anos 60, e também como foi feita toda a divulgação da série, esse tom mais colorido. E claro, a gente também tem que reparar que as cenas, no geral, elas são feitas mais de dia.
então a gente consegue ter uma percepção maior desses efeitos, então a gente percebe que eles tiveram um cuidado maior. E mesmo que a gente tenha uma premissa parecida de evitar o apocalipse e a Vanya ser a causadora desse também, a gente tem um direcionamento bem diferente. Primeiro, que acaba dando certo, eles conseguem evitar, e como eles estão mais unidos, inclusive o elenco, a gente consegue perceber como eles estão mais enturmados, como eles estão mais à vontade com os personagens. A gente vê que a personalidade deles se eleva mais ainda nessa segunda temporada, e essa repetição acontece até mesmo na estrutura. Na primeira temporada a gente tem o enterro do Hargreaves, e aqui nessa segunda a gente já vê como que foi o enterro do Ben, e mesmo que eles não expliquem diretamente o que aconteceu, a gente vê como ele morre de fato nessa temporada. E é muito interessante como eles tenham trazido essa questão, principalmente num momento tão bonito. Eu acho que a gente tem um amadurecimento dos personagens, então essa cena ela é extremamente necessária e essencial para esse amadurecimento, tanto do Ben, dele conseguir ir para a luz, como ele fala, ou até mesmo da Vanya, dela ter o controle dos poderes dela e não ocasionar o apocalipse como foi na primeira temporada. É uma cena muito bonita, muito emocionante do sacrifício dele e ainda de uma relação que a gente não via tanto dele com a Vanya. E justamente pela série trazer algumas repetições, ela também conseguiu trabalhar com algumas inversões. Então, por exemplo, a gente vê que a relação do Diego e do Luther não era das melhores na primeira, e da mesma forma que a gente vê eles brigando, de sair na porrada, aqui lá no final a gente já vê como realmente esse amadurecimento aconteceu. A gente vê o Luther salvando o Diego, eles não estão mais brigando, eles estão se salvando, então existe realmente essa união. E também como a gente vê que eles acabam tendo o papel um do outro. O Diego, ele tinha muita raiva consumida ali nele na primeira temporada, nessa segunda ainda tem, mas eu acho que ele se permite viver um pouco mais, tanto que ele tem o arco com a Layla, que eu já vou falar aqui, mas a gente viu como que essa raiva ela era transmitida na personalidade do Diego, e inclusive sobre o que ele fazia ali, a luta do boxe, e agora a gente vê o Luther com essa raiva reprimida justamente aí também em uma luta. Então ele tem essa inversão com o Diego tá mais calmo aqui e o Luther tá mais raivoso. E até mesmo o próprio Diego com 5, como eles fazem o paralelo das histórias com a comissão, e como o Diego ele acaba crescendo muito nessa temporada. E até mesmo o paralelo dos poderes com a Alicent. A série até faz um contraponto em certo momento, quando o Raymond descobre dos poderes, ele chega a perguntar se ela usou nele, que foi algo que ela fez com o ex-marido dela, e aqui não, aqui ela evita usar os poderes dela, mas ao mesmo tempo quando ela passa a usar, a gente vê que ela não usa para uma situação para se dar bem, por exemplo, conseguir um papel no filme, como era feito ali na primeira temporada. Aqui ela usa pro bem, ela usa para outras pessoas, como o Raymond poder ser atendido numa loja, ou como eles conseguirem sim entrar naquela lanchonete, ou até mesmo no momento que ela precisa salvar a vida dele. Então a partir disso a gente vê que ela tem um arco de entendimento dos poderes dela, mesmo que seja muito doloroso, a gente vê como ela consegue lidar com o fato dela ter poderes e a necessidade deles em alguns momentos. E a mesma coisa a Vanya, como ela aceita os poderes dela, ela passa a aprender a controlar melhor. A gente não tem uma repetição sobre ela entender que tem poderes, sobre ela usar os poderes dela. Então foi muito legal como eles fizeram isso nessa segunda temporada e como foi benéfico, principalmente por toda a situação que ela passava ali na fazenda. E a comissão é algo que cresce muito nessa segunda temporada, provavelmente por causa da introdução do final, da coexistência deles. Então eu acredito que a comissão vai ter uma importância maior cada vez mais. E aliás, eu gosto muito da comissão porque ela acaba meio que se tornando uma persona por causa das pessoas que fazem parte ali. E uma coisa que eu gosto desde a primeira temporada é da relação dos 5 com a Handler. Eles acabam meio que tendo um respeito ali pelo outro, um meio que precisa do outro até a segunda página, depois um quer a morte do outro. Então é uma perseguição de gato e rato que é bastante interessante de acompanhar desde a primeira temporada. E falando na comissão, consecutivamente a gente tem a introdução de um novo personagem, que é o Carmichael. Eu gostei muito porque, assim, nos quadrinhos, quem mata, quem engole ele é o 5, e aqui a gente vê a Handler fazendo isso. Eu acho que fez mais sentido. Eu senti só que ali naquele momento que o 5 foi fazer a missão dele, poderia acontecer, mas eu gostei muito como eles adaptaram aqui pra série, inclusive pra grande introdução tanto da volta da Handler
Handler aí pra comissão, quanto da Layla. Finalmente eles exploraram mais as 43 pessoas, além dos 7, né, que nasceram no mesmo dia, e isso também dá uma certa tendência que a série vá trabalhar mais sobre isso. E ela é uma personagem que cresce muito, eu acho que ela foi uma das maiores surpresas. Eu não imaginava que ela estava atrelada à comissão e muito menos que ela estava associada com a Handler, então tudo relacionado a ela eu achei que foi muito bem guardado, foi muito surpreendente, inclusive o fato dela ser uma dessas crianças que nasceu no mesmo dia, dela ter poderes. É uma personagem que vai ser muito importante pro futuro da série. Tanto a Layla quanto a Cici e o Raymond são personagens que não existem nos quadrinhos e foram extremamente importantes nessa segunda temporada. O Raymond, eu acredito que ele realmente fique mais com essa participação na segunda temporada, mas a Layla e a Cici, eu acho que é algo a ser explorado mais aí na série, principalmente depois do arco do Harlan. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele lá no vídeo de previsões, mas a Cici foi extremamente importante pro arco da Vanya. É muito legal as cenas que elas estão juntas. A própria Ellen Page falou em entrevista aqui no canal sobre ela ter se apaixonado pela primeira vez. E de fato é verdade, porque assim, o Harold Jenkins, ele é um cara que meio que forçou uma situação ali, ela foi enganada por ele, e aqui a gente vê uma situação genuína, verdadeira, de apoio. E eu fico imaginando que deve ter sido extremamente importante para a atriz trazer esse arco para a série com essa questão da representatividade, principalmente por tudo que ela defende. Então assim, tanto o arco da Vanya quanto da Alicent, eles são arcos muito bonitos de acompanharem nessa temporada, porque são arcos sobre amores e despedidas, mas principalmente o quanto aqueles amores acrescentam no amadurecimento dessas personagens e como é extremamente importante isso que elas passaram para o que a gente vai ver a partir daqui, tanto com relação a elas quanto a relação com os poderes delas, porque a gente inicia essa segunda temporada sem saber ao certo como que ia ser a relação delas com os poderes delas. E uma observação muito importante, nos quadrinhos a Alicent, ela não recupera a voz depois dos eventos da Vanya ter cortado a garganta dela, mas é interessante como eles personificaram essa questão da voz aqui, mesmo que mostre que ela recupera ao longo do tempo, que ela ficou de fato um período sem conseguir falar, aqui a gente vê que o fato dela não ter voz está associado ao tempo que ela tá, sobre ser uma mulher negra nos anos 60. E eu não posso deixar de falar como o Diego cresceu nessa segunda temporada. Como eu falei, ele estava muito associado com relação à raiva que ele sentia com o pai, mas como ao mesmo tempo ele amadureceu essa questão, a gente vê isso até mesmo na forma de como ele trata os irmãos. Na primeira temporada era sempre uma resposta atravessada. Por causa disso, desse amadurecimento, ele se permitiu até mesmo se relacionar com a Layla. E eu gostei muito dessa relação, principalmente depois de tudo que aconteceu ali com a detetive. A gente não viu ele tendo de fato uma relação amorosa com ela, mas a gente vê que ele sente a perda. Inclusive todos meio que trabalham com perda, né, na primeira temporada. A Alicent com a filha, o Diego com a detetive, o Klaus com o Dave, que perdura aqui nessa segunda temporada também, mas em outro aspecto, já vou chegar lá. Mas como eles trabalham a ingenuidade do Diego, tanto com essa questão da Layla, mas também mesmo depois dele descobrir tudo relacionado a ela, ele ainda confia e toma uma bebida ali que ela dá. E a gente vê que não tem uma desistência dele nela, mesmo descobrindo, até naquele momento ali da Handler, ele tenta falar com ela. Então eu acho que tem algo a ser desenvolvido ainda e eu tô bastante curiosa para entender como que vai ser essa relação deles. E como eu falei, todos estão atrelados à perda, assim como o Klaus e o Dave. Essa história perdura aqui, mas antecede os eventos dele perder ali o Dave. E é interessante porque como a gente tem firmado como que é a viagem no tempo de Umbrella Academy a partir dessa segunda temporada, a gente vê que determinadas ações podem modificar determinadas atitudes. Então, por exemplo, a intervenção do Klaus acabou fazendo com que o Dave se alistasse mais cedo. Então aqui a viagem no tempo, ela não é amarrada que nem é em Dark, é algo que é contínuo e que pode ser modificado. E eu gosto como ele cresce como alívio cômico nessa segunda temporada também. Ele já era na primeira, mas aqui ele se firma mais ainda e acaba tendo uma relação ainda mais orgânica com toda a série e também trazendo aí a relação dele com o Ben. E falando no Ben, como eu tinha falado na minha análise sem spoilers, o Ben, por ele ficar à deriva da história do Klaus, em certo momento acaba que você se questiona qual que é a importância dele ali na temporada,
principalmente porque a temporada se fez muito em cima dele, da volta dele, da materialização dele. A gente entende, lógico, mais próximo do final, porque ele tem grande importância para a resolução com a Vanya, mas eu senti que a gente ter esse entendimento demorou um pouquinho. Então, em certo momento da série, eu me questionei qual que era a importância do Ben nessa temporada. E que importância é essa, horas? Ele simplesmente só acabou com o apocalipse, foi graças a ele, e isso diz muito sobre essa temporada, que nem eu falei, eles estão mais unidos, a gente sente essa sintonia neles, então tudo atrelado, tanto os 5 de querer salvar eles ali de novo, até mesmo o Ben se sacrificando em prol deles se manterem vivos, e de fato eles unidos, todos indo ali com a Vanya resolver o problema dela e ela fazer parte desse grupo. Então essa segunda temporada é muito sobre a união de fato dos irmãos, e por isso a gente vê que o apocalipse não acontece, ou seja, o Hargreaves estava certo. E, gente, essa temporada simplesmente trouxe a grande revelação do Hargreaves sobre ele ser um alienígena, e isso explica muito sobre algumas situações quando a gente repensa do que já aconteceu. Isso muda um pouco o rumo que a série pode tomar a partir daqui. Eu vou soltar uma teoria com relação a ele. Então, assim, gente, a gente tem uma segunda temporada mais empolgante. Se The Umbrella Academy não te pegou na primeira temporada, ela vai te pegar nessa segunda, até porque a gente tem um primeiro episódio muito potente, tudo é muito bem amarrado, são vários acontecimentos, e num geral a gente tem uma temporada que a gente não sente passar, a gente tem uma problemática maior ainda, então a gente tem uma sensação de urgência maior ainda, e eu acho que é isso que traz mais ritmo para essa segunda temporada. Inclusive eu tenho que comentar porque eu reassisti a primeira temporada, e é muito interessante que no momento que eles viajam no tempo, o 5 oferece, ele fala, a gente pode usar os meus poderes, mas pode dar alguma coisa errada. Eles perguntam que tipo de coisa errada, ele fala, tipo eu ser um velho e tá num corpo de criança, e todo mundo topa. E aí quando a gente tem a percepção do que aconteceu, ou o que acontece na segunda temporada, é um problema maior ainda, várias coisas, inclusive eles estarem na timeline errada. Mas isso a gente vai guardar pro vídeo de final explicado. Então a segunda temporada de The Umbrella Academy, ela se intensifica no seu enredo, eu acho que ela se entende, se compreende mais ainda como série e a história que ela quer contar, e eu gosto muito porque essa série, ela te faz gostar simplesmente de todos os personagens, inclusive os 3 suecos que ficaram atrás deles durante a temporada toda. Você acaba tendo uma empatia por eles, principalmente porque eles gostam de gato. Eles podem matar todo mundo, mas os gatos estão lá. E até mesmo a história da perda dos irmãos, você sente a perda deles, você sente a sintonia que existia entre eles. Então assim, gente, definitivamente a segunda temporada cresce em todos os sentidos, produção, enredo, personagens, tudo. Maravilhosa essa segunda temporada de The Umbrella Academy. Mas deixa você aí nos comentários o que você achou dessa segunda temporada, vamos discutir. Não esqueçam que vão ter muitos vídeos ainda de The Umbrella Academy aqui no canal, inclusive a segunda parte da entrevista com o elenco e também uma exclusiva que eu tô prometendo pra vocês. Confia, só se inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo e claro, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!